Meu pai já está acostumado a pregar em vigília. Boa noite aos bispos, aos pastores, boa noite aos comandos e aos demais presentes. Agradeço ao bom Deus por nos ter dado força e coragem para chegarmos até aqui. Agradeço também aos meus colegas pela confiança depositada ao me escolherem para representá-los e poder proferir esse discurso que tenta expressar o sentimento e o pensamento da primeira turma do curso de formação ministerial das igrejas de Nova Vida do Brasil. Sexta-feira, 22 de novembro de 2013. Sem dúvida, este dia ficará marcado em nossa memória como um dia muito especial. Chegamos ao fim desses 9 meses e isso só foi possível com a graça de Deus, com a perseverança e dedicação de cada um, além da boa vontade dos nossos queridos e amados professores, que com paciência acolheram os nossos questionamentos, elucidando as nossas dúvidas e respeitando as diferenças de cada um, além de terem sido também nossos pastores durante esse período, nos apacentando e trazendo exatamente a noção clara das responsabilidades pertinentes à vida ministerial. É impossível expressar em palavras a lembrança que teremos de cada um de vocês, professores. Ao longo desse tempo que se passou, entendo que não foram poucas as vezes que o cansaço tentou falar mais alto, onde as impossibilidades que pareciam cada vez maiores e exatamente à medida que nós avançávamos, é verdade que elas tentaram por muitas vezes nos fazer pensar em resistir. É pena que alguns, por força das circunstâncias, não puderam chegar até aqui e tiveram que ficar pelo caminho. As reuniões de trabalho, elas eram sempre marcadas exatamente no final do expediente e justo no dia das aulas. Pois é, o trânsito para chegar até aqui muito intenso e muitas outras situações que de alguma forma somaram como algum obstáculo nessa caminhada e que não cabe aqui relatar, pois iria aparecer um novo livro de lamentações do curso de formação. Quero dizer que nesse tempo de aprendizado e convivência vimos as diferenças que, quando respeitadas, contribuem muito para o crescimento. A troca de conhecimento foi algo muito proveitoso e um enorme vínculo de amizade que se formou entre nós, alunos, por intermédio desse curso. Algumas aulas foram verdadeiros gabinetes coletivos, não é, Bispo Robson? Sua experiência ministerial e coração do reino de Deus foram capazes de nos transportar a um nível de responsabilidade ainda maior. Outras aulas nos fizeram ser capazes de vermos que ainda estamos muito aquém do verdadeiro propósito do cristianismo. Isso já foi culto do bispo Antônio Costa, um grande mestre que aprendemos a amar a cada aula. Ele fazia tudo que parecia simples e ao mesmo tempo tão complexo, mas sem perder a grandeza e o privilégio de ser um servo de Deus. Destaco aqui o quão significativo foi para nós a narrativa histórica sobre a Igreja de Nova Vida no Brasil, tanto pela forma oral, como comprovada por meio de material, documentos, registros. Isso são verdadeiras relíquias e nós tivemos o privilégio de presenciar. E isso tudo graças ao nosso amado bispo Tito Oscar. É verdade que a razão pela qual a turma se chama Bispo Tito Oscar é exatamente porque ouvimos a história contada não só por quem fez a história, mas por quem continua fazendo parte dessa história. Isso para nós é uma grande honra. Muito obrigado, Bispo Tito. Nas aulas sobre liderança discipular não era diferente. Foi algo tão impactante
que nos sentíamos muitas vezes confrontados com aquilo que aprendíamos, e tudo de uma simplicidade tamanha, que talvez nem mesmo o próprio pastor Marjão pudesse imaginar o quanto seus ensinos avivaram o nosso coração. Se eu fosse aqui sintetizar as aulas do pastor Maurício sobre o Antigo Testamento, poderia pecar, é verdade, deixando escapar que sua prova foi prova. Mas o que nos marcou foi ver o homem de Deus que ele é e o quanto crescemos com suas aulas. Destaco também a sua generosidade em ceder as instalações da sua igreja e também o altar para uma das aulas práticas do pastor Fernando Firmino, que por sua vez nos deixou muitas aulas boquiabertos e perplexos. A cada lição fomos tremendamente abençoados. Os seus testemunhos muito nos enriqueceram, experiências que fortaleceram a minha fé e com certeza de cada um dos alunos. E quando o assunto é Novo Testamento, também não dá para sintetizar. Isso é coisa para o pastor Marco Aurélio, que foi mais do que professor em sala, foi um mestre, com sua forma direta, objetiva e apaixonante com que ministrou para nós. E quem sabe um dia levará essa turma a conhecer os Estados Unidos para uma viagem missionária? Brincadeira. Não tem como não mencionar e registrar aqui o quão enriquecedor foram também as aulas do pastor Roberto Leal. Cada aula era uma verdadeira clínica pastoral. Não sei se ele aguentará outra turma como essa. Nós não demos sossego para ele. Em tempo de aula era muito pouco, ainda mais quando o assunto era crise. Crise, quem já não teve a sua. Deixando por último, e não menos importante, a grande tribulação ficou mesmo por conta do nosso querido e amado diácono Francisco. Esse deixou muito aluno com um nó na cabeça, inclusive eu. A disciplina que ele abordou era nada mais, nada menos que escatologia. E como escatologia é algo muito complexo, porque trata dos eventos finais, achei melhor deixar isso para o final mesmo. Louvamos a Deus pela sua vida e tenha certeza de que muito nos edificou. Destaco aqui o investimento de nossos bispos e pastores para a realização desse curso. Se não houvesse esse empenho, nada disso teria acontecido. Nós, formandos, nos sentimos muito honrados pelo corpo docente que tivemos. A presença em sala dos nossos bispos, que vieram de longe, de Brasília, São Paulo, e por que não São Gonçalo também, verdade? Dos pastores que tiveram que se revezar entre os afazeres ministeriais e estar em sala de aula conosco. Muitas coisas nos marcaram. Não haveria aqui como citar cada uma delas. Muitas frases e ilustrações que poderia mencionar aqui, mas não haveria tempo para isso. Mas há uma delas, há uma frase que eu não poderia deixar de registrar, e ela foi proferida pelo nosso bispo do coração, bispo Antônio Costa. Somos homens comuns, realizando coisas incomuns para o nosso Deus. Enfim, estamos aqui para celebrar formalmente o final de apenas uma etapa, mas com certeza o início de novos desafios que hão de surgir em nossas vidas e carreira ministerial. Posso dizer que já estamos sentindo saudades, pois foi um período muito agradável e proveitoso. O curso não forma pastores, nem tampouco líderes, ele apenas habilita candidatos a servos. Somos muito gratos ao Senhor por tudo e dedicamos um agradecimento especial aos nossos familiares que nos incentivaram, nos apoiaram, principalmente as nossas esposas, de modo que não desistíssemos. Também agradecemos aos nossos pastores que nos recomendaram a este curso, confiando em nós para este serviço e acreditando que seríamos capazes de chegar até aqui. Não poderia deixar de agradecer também as tias da cantina que nos serviram durante esse período deliciosos quitutes.
Eu te fui isso quando eu sentiremos falta. Agradeço mais uma vez a acolhida que tivemos nesta igreja. E de coração também eu não poderia deixar de citar o nome que nosso amigo Fábio Fortunato, que nos serviu prontamente, sendo um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Muito obrigado, Fábio. Valeu por tudo. Também agradecemos a todos aqueles que estiveram orando e intercedendo por nossas vidas. Nosso muito obrigado. Termino este discurso deixando uma frase que me recordo de uma das aulas do pastor Rodeio Arjão. Ele nos ensinou nas lições de liderança discipular, quando ele disse: a pessoa suscetível a ser bem-sucedida não é aquela que lidera apontando o caminho, mas aquela que percorre pessoalmente o caminho. Deus nos abençoe rica e abundantemente. Antes de devolver a palavra ao cerimonialista, eu gostaria de, em nome da turma, nós não poderíamos deixar de homenagear homens que muito nos abençoaram, os nossos professores. Nós então tivemos a ideia, em conjunto, de mandar confeccionar uma placa. E essa placa será entregue a cada um dos professores. Eu gostaria de chamar aqui à frente, que subisse a plataforma, por favor, o Bispo Robson, e o nosso querido e amado aluno Anderon Ferreira. Uma salva de palmas, por favor. Está escrito na placa que agradecemos àquele que repartiu conosco não somente seus conhecimentos, mas também a amizade e dedicação. Receba de todos nós alunos esta singela homenagem ao nosso professor e mestre. Gostaria também de chamar o nosso querido amado Bispo Tito Oscar e para entregar a sua placa, ele estará homenageando o aluno Cícero Bispo. Mais idoso da turma. Faz o quê? Esse bispo É o mais idoso da turma. O bispo Antônio Costa não está presente por motivo de força maior e nós faremos a placa chegar às mãos dele com certeza. Gostaria também de pedir ao aluno André Brandão que viesse aqui e entregasse a placa ao nosso querido professor, pastor Rodeio. Pastor Maurício Fortunato. Essa homenagem. Você pode ver que aqui deu uma placa? Você pode ver que aqui deu uma placa? Sim. Pastor Marco Aurélio. Acho que eu não vou tirar. Não é aqui. Não sei se eu vejo. Não sei se eu vejo. Pastor Roberto Leal.
Diácono Francisco Pacheco, nosso professor de escatologia. Eu vou anunciar se tiver alguém do carro, vai ser depois do meu pai. Vai ser antes do meu pai. Não ouvi penca nenhuma. Não ouvi bodegas nenhuma. o pastor Fernando Firmino. Meu Deus! Pastor Fernando, por gentileza, permaneça aqui. E o pastor Fernando, ele nos aturou e nos acompanhou todo esse tempo. E nós temos um carinho muito grande por todos os professores e pastores que estiveram conosco. E o pastor Fernando, ele foi o coordenador desse curso. E nós também gostaríamos de entregar uma outra lembrança para os senhores, por gratidão desse tempo que nós caminhamos e vivemos juntos. E o nosso irmão Ney vai estar entregando uma outra lembrança. Espero que e assim eu passo a palavra novamente para o pastor Walter. Confesso que estou difícil continuar. Obrigado, eu digo em nome dos professores. Vocês